Olá, meu nome é Luciano, espero que todos estejam bem. Nesse vídeo vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre termologia. Para esse vídeo vamos falar sobre o processo de propagação de calor chamado convecção. Vamos também ver o conceito de refrigeradores domésticos, o ar-condicionado com ar frio e o aquecedor de ar quente. Então vamos lá para o vídeo. Vamos falar agora sobre o processo de convecção. Então, imagine aí que estamos em um ambiente fechado. Pode ser um cinema, um teatro ou a sala de aula. Então, é comum a gente sentir que após algum tempo, o ambiente começa a ficar muito abafado. Então, parece que o ar fica parado e a pergunta é, o que pode ter ocorrido? Já que no início não sentimos isso. Tal fato acontece porque as camadas de ar próximas das pessoas que estão no ambiente são aquecidas por elas e se expandem, aumentando seu volume e, com consequência, diminuindo a sua densidade. Então, esse ar quente, que está menos denso, sobe, produzindo a descida do ar frio de maior densidade, que se encontra mais acima, ok? Então, como esse fenômeno é cíclico, ao se repetir constantemente, produz aí as correntes de convecção. Após algum tempo, todo o ar da sala se encontra aquecido de maneira praticamente uniforme, não mais ocorrerá a convecção. Então, vem daí a sensação do ambiente abafado, beleza? Então, temos aí que a convecção é o processo de propagação de calor no qual a energia térmica muda de local, acompanhando um deslocamento próprio da matéria, do material aquecido, beleza? Então, temos aí uma sala, né, onde tem um ar-condicionado e a gente percebe aí o fluxo do ar quente menos denso indo para cima e o ar frio mais denso indo para baixo. Então, nesse círculo aí, ok? Então, nós temos aí que a energia térmica muda de local, acompanhando as partículas do fluido. Então, ao contrário da condução, em que apenas a energia térmica se desloca e as partículas permanecem em suas posições de equilíbrio, é importante observar que a convecção só ocorre nos fluidos, como os gases, vapores e líquidos, beleza? Então, não acontecendo aí nos sólidos e no vácuo, beleza? Então, o movimento vertical aí de massas fluidas, né, de densidade diferentes, é provocado aí pela existência do campo gravitacional da Terra. Então, em um local aí sem campo gravitacional, não vai ocorrer a convecção. Então, no interior de uma espaçonave, por exemplo, em uma viagem entre a Terra e a Lua, um sistema aí de ventiladores de exaustores devem ser utilizados aí para movimentar e remover o ar da cabine onde estão os astronautas, beleza? Então vamos falar aí sobre os refrigeradores domésticos, né? Então, refrigeradores domésticos convencionais, como mostra aqui na figura, a refrigeração dos alimentos é feita por convecção do ar em seu interior, como observamos aí. Então, o ar em contato com os alimentos é aquecido e expande-se, com consequência diminuindo a sua densidade. Então, esse ar quente vai subindo até o congelador, onde ele é resfriado e volta a descer quando o ar fica mais denso, né? Então, note que, para isso acontecer, é necessário que o congelador esteja na parte superior e as prateleiras sejam grades vazias, ok? Grades vazadas. Então, a gente observa aí na imagem a convecção do ar no interior de um refrigerador doméstico. Então, nos refrigeradores que funcionam no sistema frost-free, que quer dizer gelo livre de gelo, a placa fria não fica na parte interna do aparelho, mas entre as paredes interna e externa traseira. Um conjunto de ventiladores provoca a circulação do ar
e vai retirando o ar quente e injetando o ar frio, resfriando essa parte interna onde ficam os alimentos. Então as prateleiras são aí intrínsecas, né, de vidro ou plástico, fazendo com que cada um dos compartimentos receba o ar gelado aí através das aberturas existentes na parede do fundo, beleza? Então a circulação do ar quente por convecção ocorre nas prateleiras da porta, que são vazadas. O ar quente, o ar é retirado na parte superior da geladeira. A água formada pela condensação ocorre aí num recipiente na parte inferior e ele evapora, beleza? Vamos falar aí sobre o ar-condicionado, que gera um ar frio, e o aquecedor que gera o ar quente. Então, se tivermos aí uma residência, podemos usar aí um aparelho de ar-condicionado no verão e um aquecedor no inverno, né? Então, observe aí na figura que o ar-condicionado deve sempre ficar na parte superior da parede, enquanto o aquecedor ele deve ficar na parte do nível do chão. Lembrando que o ar quente, menos denso, sobre o ar frio, mais denso, desce, ok? Então, note aí que se fosse feito o contrário, o ar frio, mais denso, continuaria embaixo, o ar quente permaneceria em cima, não havendo a circulação do ar, beleza? Vamos ter agora uma noção sobre as brisas marítimas, ok? Então, no litoral, como a gente vive aqui, durante o dia, a brisa sopra o mar para a praia e à noite da praia para o mar. A explicação para que isso ocorra é que a areia tem calor específico muito pequeno em relação ao da água. Então, para massas iguais, a areia precisa de menos energia para sofrer a mesma variação de temperatura, para que isso aqueça e se resfrie mais rapidamente. Então, durante o dia, como a gente observa aqui na imagem, na primeira, o ar quente próximo à areia sobe, provocando aí o deslocamento do ar frio que se encontra sobre a água. Aqui na segunda imagem, à noite, a água demora mais para esfriar, invertendo aí o seu sentido das correntes de ar, como observamos na imagem. Isso se explica porque o jangadeiro tem de sair de madrugada, quando a brisa sopra da praia para o mar, e tem de voltar antes de escurecer, quando a brisa ainda sopra do mar para a praia. Beleza? Então, a transferência de calor por convecção ocorre quando a transmissão e a transferência de energia de um lugar para o outro, pelo deslocamento aí de meio material, através das correntes que estabelece no interior do meio. Então, temos aí dois exemplos, por exemplo, o resfriador e o aquecedor de água. Então, isso aí é devido ao fato de que o calor perdido ou ganhado, né, por uma superfície é uma temperatura em contato com um fluido ou outra temperatura, depende aí de vários fatores, tais como se a superfície é plana ou curva, se a superfície tem vários fatores, tais como se o fluido, né, entra em contato com a superfície e essa superfície é um líquido ou um gás, a densidade, também tem a viscosidade, então tem a condutividade térmica do fluido, entre outros parâmetros, né? Então esse tipo aí de transferência de energia ocorre prioritariamente em meios fluidos, líquidos ou gases, ok? Então seu funcionamento é simples de entender. Então, na verdade, ele se dá pelo deslocamento aí de massas de fluidos, pela diferença aí das densidades, né? Como já vimos em exemplos anteriores. Então, quando uma porção de fluido é aquecida, seus átomos e moléculas começam a se mover mais rapidamente, fazendo com que eles ocupem um espaço intermolecular maior, ok?
Então o fluido aí se expande e aumenta seu volume por unidade de massa, diminui a densidade, ok? Logo, uma porção aquecida é mais leve, então ela tende a subir, sendo substituída por uma quantidade de volume com maior e menor temperatura, né? Menor temperatura e maior densidade. Então esse processo se repete inúmeras vezes e daí surgem as correntes de convecção que mantém o fluxo aí do fluido em circulação, ok? Então, obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.